pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo daqui dessa série especial de final de ano. Eu tô aqui de novo com a Adriana Campidelli. Oi, Adriana. Olá, tudo bom, Thaís? Tudo bem? Obrigada mais uma vez. Eu que agradeço, viu? E hoje a gente vai falar aqui como que um terapeuta floral e um facilitador de constelação familiar, e a Adriana, que também é psicóloga, como que a gente enxerga a doença. Gente, todo mundo quer, quando se sente mal, quer resolver o problema assim, né? Então, tomar um remedinho, né, Thaís? Tá com dor de cabeça? Eu sou assim, também tô com dor de cabeça, também não fico aguentando, também não é pra ficar sofrendo. Só que, se tornou uma coisa muito frequente, essas dores, dor na coluna, sei lá, uma cistite recorrente, rinite, todas essas ites, enfim. Então, a gente não pode ficar deixando isso pra depois. O corpo sempre dá um sinal, né? O corpo sempre fala. Então, às vezes, dá uma diarreia, ou prende o intestino. Ele tá falando. Se você não captou a mensagem, já ele vai te dar uma resposta maior ainda e vai desenvolver uma doença mais grave. Com os florais, como que o Dr. Bach enxergava isso? A gente cria as nossas próprias doenças, na maioria delas. Então a gente consegue enfraquecer, a gente tem esse poder de enfraquecer o nosso corpo, de enfraquecer a nossa frequência vibratória, porque a gente tem uns padrões de comportamento, de jeito de pensar, de agir, de falar com as pessoas, que isso vai moldando a nossa realidade. Então eu vou abaixando isso, aí, sei lá, apareceu aí, deu uma enfraquecida no tempo, o tempo ficou frio. Eu já fico doente. Então por quê? Por que outra pessoa que também está passando por esse mesmo clima não fica doente? Então tem essas questões emocionais que acabam afetando a nossa saúde. Não sei se você é adepta desse conceito, na terapia floral a gente não usa muito, mas o fato assim, uma pessoa tem diabetes. Então lá no corpo fala da Cristina Caro, ela fala, geralmente é porque a pessoa perdeu a alegria de viver. Na metafísica eles falam bastante isso. Na terapia floral a gente acaba não usando isso, mas por eu saber essas coisas, eu acabo percebendo que as pessoas geralmente têm uma tristeza muito dica, grande, né? Então eu consigo ir abordando isso e aí eu consigo trazer os florais certos para aquele momento. Até a pessoa pergunta, como é que você reage quando você fica doente? Você fica triste, você fica calado, você fica mais irritado. Então tudo isso dá pistas de como que é a personalidade da pessoa, como que ela reage em algumas situações. E é aí que o floral atua. Agora, Adriana, na constelação, como é que funciona assim? Como é que vocês enxergam uma doença? Como ela se manifesta? Por que ela se manifesta? Como é que funciona? Então, todo esse conceito que você traz dos florais, né? Isso é muito pertinente e continua atuando dessa forma como você está dizendo em qualquer pessoa. A constelação, apesar da constelação, quero dizer, a constelação não é algo diferente, é algo que agrega uma visão a isso tudo que você trouxe, né? Numa constelação a gente observa o que, dentro de uma realidade maior, pode estar levando essa pessoa a uma doença. A gente observa às vezes que, apesar da doença ser um prejuízo pessoal, né? Eu estava falando agora há pouco que o corpo avisa, né? O corpo dá um alerta, alguma coisa não vai bem. Uma doença dentro da consciência sistêmica, que é uma consciência que abrange toda uma família, ela pode ser um ponto de equilíbrio. Tá. Né? Então, por exemplo, se alguma regrinha dessa alma que movimenta toda uma família for descumprida, isso pode ser compensado com uma doença. Eu vou te dar um exemplo bem legal. Se alguma pessoa for excluída, se for tirado o direito dessa pessoa de pertencer a essa família, né, uma doença pode trazer essa pessoa, a lembrança dessa pessoa de volta. Nossa! Talvez, sim, talvez a mesma doença pela qual ela morreu. Ou algum comportamento de alguém que vem depois pode trazer a lembrança dessa pessoa que foi excluída. Uma pessoa da qual foi tirado o direito de pertencer. Tá? Então, muito embora um comportamento de paralisia na vida pode te prejudicar pessoalmente, ele pode ser, não estou falando que não é regra, tá? Não é uma generalização, mas ele pode ter uma relação com um equilíbrio maior para todo o sistema. É como se eu me disponibilizasse para equilibrar algo que está desequilibrado. Com relação a pertencimento, com relação à exclusão, existe uma regra na consciência sistêmica que diz que todos têm direito a um lugar. E que se for tirado esse direito, alguém que vem depois vai amorosamente
cuidar dessa inclusão, às vezes com o próprio adoecimento. Nossa, por amor a gente é capaz de Por muita amor, coisa, né? muita coisa. Constelação é só amor, né? Muito embora algumas pessoas olhem e falem, nossa, né? Isso é uma maldição, isso é nada disso. Sempre que eu sou requisitada pelo sistema, né? Eu mesma me disponibilizo, eu me predisponho a prestar um serviço que equilibre, que leve um bem-estar maior do que o meu bem-estar pessoal. Nossa, Nessa gente. consciência, é isso que é importante, um bem-estar coletivo. E é tudo inconsciente, né? Não tem como... Na constelação sistêmica, sim. Na consciência sistêmica, sim. É inconsciente. Avassalador e consciente. E muito amoroso. Tá. E daí tem como, por exemplo, assim, tem uma pessoa que ela tá com câncer, por exemplo. Ela pode constelar a doença em si mesmo? Ela pode trazer como tema a sua doença. Eu só constelo doenças depois que elas passaram pelo médico. Tá? Não existe uma coisa assim de que eu tenho uma coisa, não sei o que é. Não, depois que você passou pelo médico, você pode trazer a sua doença para constelar como mais um recurso para você viver bem aquela doença. Né? A gente não tem nenhuma pretensão, né, de vem para um processo de constelação e saiu curado da doença, né? A constelação ela agrega uma melhor convivência com aquilo que está acontecendo, mas com mais clareza, né? Observando um amor que antes não estava visto, tá? Trazendo à tona esse amor. Então, por exemplo, assim, eu posso constelar a doença de uma outra pessoa da família por ela, por exemplo? Não, é sempre um tema pessoal, né? Tá. Em que condições que eu constelo alguém que não é a pessoa que está presente? Mães trazendo filhos, temas de filhos. Pequenos, menos de 14. Tá. A partir de 14, dependendo da situação, com os pais já é possível o próprio adolescente participar. Tá? Então a única situação que eu trago, que eu permito essa coisa de alguém traz um tema que não é seu, são pais trazendo temas de filhos. Do contrário, é você que precisa participar do processo. Porque não é algo que você não precise participar para que a coisa aconteça, né? O seu envolvimento, o seu olhar para o movimento que vai ser feito é bem importante nesse processo. Entendi. A gente, como eu falei no começo, né? A gente fica sempre se esquivando do sofrimento. Só que esse sofrimento que a gente estava falando agora há pouco, que é o que engrandece a gente, que faz a gente crescer. Isso. Porque exatamente. É todo um processo. Pode ser um processo físico, né? Isso. Mas que vai reverberar em outras áreas da nossa vida. Pode ser na emocional, na espiritual, na mental. Na prática, né? No seu trabalho também às vezes influencia. Sim, é verdade. Seu sucesso, seu fracasso, né? O que é que você vive em dissonância, ou o que o seu sistema vive em dissonância para causar um fracasso em alguém, né? Para poder equilibrar isso tudo. Nossa. É uma outra coisa que acho que é legal falar, se está falando alguém, levar um tema de outra pessoa. A gente precisa ter confiança de que cada uma das pessoas é capaz de enfrentar os próprios problemas, né? Às vezes a gente quer Às pegar vezes a gente ama tanto esse amor mais pessoal, assim, né? Essa vontade de que o outro dê passos, mas isso não é algo que eu possa abraçar com tanta grandeza como a própria pessoa pode abraçar o seu processo. Então, a vontade dela de conhecer, de trazer a consciência, isso é parte fundamental do processo. Entendi. Tá? De qualquer processo, né? A gente entra numa onda de prepotência, né? Que a gente julga que o caminho do outro é mais fraco, ou que ele não vai dar conta, mas isso é diminuir a força da pessoa, né? Isso também é amor. É? Claro, eu quero que as pessoas que eu amo, né, fiquem bem. Mesmo que pareça prepotência. Mesmo que pareça prepotência. Né? Quantos filhos falam, eu adoeço no seu lugar, eu fracasso no seu lugar, dizendo isso para os pais? Entendi. Né? Às vezes de uma maneira semi-consciente, às vezes mais consciente. Né? Eu não posso crescer além do que você cresceu. São mecanismos que a gente observa na constelação. E aí a pessoa meio que cria uma autossabotagem? Não, a pessoa ama tanto, não tem nada de sabotagem, não. A pessoa ama tanto aquele sistema ao qual ela pertence, que ela se disponibiliza pessoalmente, ela abre mão de questões pessoais para que o sistema fique bem. Gente! Não é sabotagem isso, é amor. Não é? Bom, a gente vai falar depois de relacionamento, que eu acho que aí entra... As pessoas reclamam muito desse negócio de relacionamento, mas assim, elas começam um relacionamento, mas depois a gente fala sobre isso.
Vamos lá. Nessa questão da doença, Doença, acho que... também acontece isso? O Você quê? percebe? Da pessoa criar doenças pra... Sim. Criar doenças porque ama tanto, né? Que quer lembrar alguém, por exemplo, é uma das possibilidades que foi esquecido. Entendi. Tá? Às vezes, alguma pessoa que nem ela mesma lembra. Assim, lembra nessa consciência mais palpável, mais na vigília. Entendi. Tá? Ela às vezes nem sabe da história dessa pessoa. Tá. Mas existe um campo de informações onde numa determinado nível de consciência ela tem acesso a isso. Então, por exemplo, às vezes a pessoa lá teve uma bisavó que ela não conheceu, ninguém soube da história dessa mulher, ela viveu lá na Itália. Você veio os pais, os avós para o Brasil, eles perderam contato. Então, pode ser que eu venha desenvolver, eu, bisneta, a desenvolver alguma doença dessa bisavó. É isso? Para lembrar essa bisavó. Né? Agora, gente. Pode. Eu não estou dizendo Entendi. que todo mundo que tem uma bisavó que ficou na Itália vai ter algo assim, tá? Entendi. Gente, sobre doença, vamos encerrando por aqui, porque vocês já sabem, tem muita coisa para falar. Eu acho que deu para dar uma explanadinha. Quem se interessar por esse assunto também procura a Adriana no Instituto Presença. Não sei falar. Presença. Para vocês terem mais informação, participar de workshops, tudo mais. Se você precisar de floral também, de terapia floral comigo, vocês entrem em contato aqui pelo site, tá bom? Até o próximo vídeo. Obrigada, Adriana. Obrigada, Thaís.